Olá, eu me chamo Valexa Moraes, eu sou psicóloga, mestra em psicologia pela Universidade Federal do Amazonas e falo aqui diretamente, de Manaus, capital. Bom, fazendo aqui a minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, de pele parda, tenho cabelo cacheado, no momento eles estão amarrados para cima, em forma de coque, estou usando aqui uma blusa preta, estou no local de estudo e ali no fundo tem uma parede de cor creme e também estou usando aqui um acessório, um fone de ouvido. Esse trabalho ele é fruto de um recorte da minha dissertação de mestrado, onde eu tive como orientadora a professora doutora Iolete Ribeiro da Silva, e trazendo aqui para esse GT, a gente traz o nosso trabalho que tem como título Para quem a Universidade foi pensada, narrativas de mães solo universitárias do interior do Amazonas. Esse tema é um tema que atravessa a minha história de vida também, onde eu também fiz parte das estatísticas de mãe solo. Sou mulher interiorana, venho do interior do Amazonas, de um município chamado Carauari. Iniciando aqui, na introdução, a maternidade solo é uma realidade complexa no Brasil, ela é frequentemente marcada pelo abandono paterno, então esse fenômeno ele atinge milhares de famílias, acaba intensificando aí a sobrecarga materna e também afetando a trajetória de vida dessa mulher, a trajetória profissional, assim como também a trajetória educacional dessas mulheres que são mães solo. Trago aqui alguns dados da Feijó, onde ela faz uma análise dos microdados da PNAD, identifica aí que o Brasil ele tem mais de 11 milhões de mães solo, sendo desses 11 milhões, 90% mulheres negras, que se auto-identificam como mulheres pretas e pardas, Desses 90%, apenas 8,9% tem no ensino superior, e as maiores proporções de mães solo estão na região norte e nordeste do país, trazendo essa realidade de mães universitárias que tentam acessar o ensino superior, trazendo essa realidade para o contexto amazônico. A diversidade ela se torna ainda mais complexa, devido às questões das desigualdades regionais, as especificidades geográficas do estado, e também as especificidades socioeconômicas do Amazonas. E isso acaba sendo uma barreira adicional para estudante, para essas mulheres que são oriundas do interior do Amazonas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi investigar protagonismo e as estratégias de resistência de mães solo universitárias no contexto amazônico, considerando aí essas reverberações, do abandono paterno e como que ele atravessa essa trajetória acadêmica e na permanência dessa mulher no ensino superior. O percurso metodológico da pesquisa foi feita uma pesquisa de abordagem qualitativa, de campo, de caráter exploratório. A pesquisa ela foi desenvolvida com estudantes do campus da UFAM, e da unidade da UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, ambos do município de Parintins. Os participantes foram 3 mulheres, que se autodeclaravam ali mães solo. 2 delas eram da UFAM e uma da UEA. E todas entraram ali dentro dos critérios, estabelecidos pela pesquisa. E trazendo aqui um mapa ilustrativo dos municípios de origem dessas participantes, a primeira participante, ela se denominou ali se deu o codinome, de borboleta, para simbolizar aí o processo de transformação que ela viveu, tanto na sua trajetória de vida, como também acadêmica. A borboleta, ela se autodeclara uma mulher parda, e ela vem do município de São Sebastião do Atumã. A segunda participante é a Resiliência, Resiliência também escolheu esse codinome justamente para simbolizar a sua trajetória de vida e acadêmica também. Ela se autodeclarou uma mulher branca, ela é do município de Barreirinha, mas especificamente, ela vem da comunidade do distrito de Cametá dos Ramos, que é uma comunidade rural. E a terceira participante, ela se deu como codinome aí o termo persistência, ela se autodeclara uma mulher preta, quilombola, e ela vem também de Barreirinha, mas especificamente do quilombo, de Santa Teresa do Matupiri. E todas elas tiveram que migrar, dos seus respectivos municípios para a cidade de Parintins, que era onde tinha, o curso que elas queriam fazer. Seguindo aqui, ainda no percurso metodológico, o instrumento utilizado nessa pesquisa foi uma entrevista narrativa. Nessa entrevista, ela tem um modelo de entrevista que ela não é estruturada, mas ela busca ir profundidade. Além disso, a análise da coleta desses dados eles foram baseados no núcleo de significação, conforme a proposta de Aguiar e Ozella. Essa técnica é uma técnica que busca aí compreensão do sentido e significado das falas, indo além das palavras isoladas, Então, a intenção desse tipo de análise é captar essa dimensão mais subjetiva dessa experiência, ou seja, como que as pessoas interpretam e dão sentido ao que elas vivem,
Então, essa análise ela gerou aí 4 núcleos de significação, mas considerando aqui o nosso GT, né, a gente trouxe apenas 2. Aqui no núcleo de significação sobre negligência paterna, maternidade e as forças e a força dos filhos que impulsionam a trajetória acadêmica, a gente identificou, né, que a negligência, obviamente, gerou ali sobrecarga para essas mães, que são mães universitárias, né, então traz também um impacto aí emocional, porque elas acabaram ali tendo essa instabilidade emocional no sentido de haver questionamentos sobre se estava valendo a pena realmente se dedicar ali nesse processo da academia, se estava valendo a pena ter deixado, né, os filhos para estudar em outro município. Então há esse dilema de culpa, né, distância, especialmente quando eram datas comemorativas, elas relatam sobre isso. E também, ao mesmo tempo que há esses dilemas, eles acabam tornando, os filhos acabam tornando uma fonte de motivação, né, eles acabam sendo um propósito para aquelas mulheres terminarem ali, né, o curso da graduação. E elas acabam encontrando estratégias, né, para lidar com essa maternidade, que muitas vezes era à distância, como, por exemplo, o uso da tecnologia, às vezes videochamada, né, do WhatsApp, e aquelas visitas programadas que eram apenas quando tinha férias, né, das crianças, e ainda assim, quando essas crianças iam até o município, né, para elas ficarem com elas tinham que conciliar essa rotina que era de trabalho, que era da academia, que também era de cuidado, então elas buscavam ali tentar conciliar essas demandas. O nosso outro núcleo de significação, que é a universidade como espaço de transformação, potencial e limitações para as mães e estudantes, ele é muito interessante porque esse núcleo mostra como que a universidade ela se torna um espaço de transformação para essas mulheres. E muitas delas que descobriram ali, né, algumas violências que elas vivenciaram dentro de um outro relacionamento com o ex-companheiro ali, como violência doméstica, violência sexual, né, abusos psicológicos, e elas não compreendiam aquilo como violência, tratavam aquilo como algo natural, que era algo do casamento, e quando chegam ali na universidade, elas percebem que não era, né, que aquilo era ali um tipo de violência. Então, especificamente a estudante quilombola, ela traz esse sentido de transformação, né, de pensar na comunidade como voltar, né, ela é uma referência, vai ser uma referência de agente de transformação ali, a persistência, ela traz nessa sua fala esse sentido mesmo de a universidade ter sido uma potência para ela, né? E a intenção dela era voltar para a comunidade, dizer sim, vocês também podem, né? Então, apesar da universidade ela ser esse espaço de transformação, ela também apresenta aí, né, um espaço de limitação para quem era mãe. Elas mesmas relatam isso, que a universidade acabou não considerando ali essas demandas da maternidade. Então, uma delas chega a criticar: a universidade é pensada para quem mesmo, né? Então, elas acabam criticando que essa organização histórica da universidade é pensada para um perfil elitizado, né, para as pessoas que têm maiores condições, e não para um perfil que contemple a realidade dessas mães, né? Além disso, também há essa dificuldade, né, da dimensão territorial, onde a gente percebe que para as mães que migram do interior para a universidade em outro município, os desafios são ainda maiores, né? Tanto para conseguir ali acessar, como também para permanecer e conciliar essa distância, né, dessa maternidade. Bom, então a pesquisa ela desvelou aí que há uma invisibilidade, né, na maternidade no ensino superior, há essa insuficiência da assistência institucional no contexto amazônico. A gente está falando aí de coisas bem básicas, né, que elas narram que não tem na universidade. Então essa trajetória delas também é marcada aí por múltiplas jornadas de trabalho, de estudo e cuidado à distância também. É claro que tanto a sobrecarga da maternidade, melhor, da negligência paterna, como também a ausência ali das instituições, né, a mão das instituições, elas geraram essa sobrecarga, né, na maternidade, nessa trajetória de vida dessas mulheres. Então, assim, a gente percebe que há uma urgência em se questionar o que é socialmente justo para essa maternidade, né. Então, acabam levantando ali demandas, né, por políticas que sejam inclusivas. A gente está falando de coisas básicas, como, por exemplo, fraldário, né, um espaço de acolhimento, ou até mesmo ampliação do auxílio que existe, que vai até ali para crianças que têm 6 anos, e elas acabam se questionando, tá, quando a criança inteira 6 anos, ela não deixa de existir, né, as despesas ali, e continuam, né, os cuidados continuam. E elas também falam sobre essa flexibilização das políticas acadêmicas, né, que é justamente para que considerem essa realidade dessas mães, né, que muitas vezes não é formalizado. Existe ali a empatia do professor, entender que aquela criança está ali acompanhando a mãe nas aulas, mas não existe essa formalização. Então, a permanência na universidade para essas mulheres é uma luta contínua. Então, ela se sustenta ali através de várias estratégias. Então, é fundamental que
as instituições, né, do ensino superior, ela reconheça a maternidade como uma admissão que é legítima e estruturante, né, bem como garantam para que essas mães tenham condições mínimas para que consiga aí, sustentar suas trajetórias acadêmicas, né, para que elas sejam de potência e não de renúncia. Eu trago aqui só para a gente finalizar o mapa do Amazonas. Como vocês podem ver, essas partes em azul são os rios, né, que banham o estado, então são vários rios, e vocês podem ver que a maioria dos municípios, para a gente chegar até eles, é através da via fluvial, né, então a gente identifica essa especificidade do contexto amazônico, né, que tem sua singularidade, né, tem seu potencial, mas também tem suas limitações. Aqui são as minhas referências, e eu agradeço. Obrigada.